uma matéria que saiu no Valor Econômico, que eu não vou mentir para vocês, me chocou. Do tipo, como é que o PTB e o PCdoB se colocam no direito de falar em nome de todos os brasileiros, com o embaixador comunista da China, que por onde passou causou caos, como foi em Sri Lanka, África, Chile, Argentina, por onde esse cara passou, teve o caos, teve o socialismo, teve a inversão de ordem. Eles fizeram uma live no dia 9, dia 10, o Yang Yaming, mais 3 chineses, com Gleisi Hoffmann, um pessoalzinho do PSOL, PCdoB, enfim, e eles se deram ao direito de falar em nome de todos os brasileiros e pedirem desculpas para o Yang Yaming, o embaixador chinês, por comportamento do presidente Bolsonaro. Eu não lembro de ter passado nenhuma procuração para que eles fizessem isso, não autorizei isso, mas eles falaram em nome de todos nós. Como é que você vê isso, PH? Porque eles disseram aqui, ó, o povo brasileiro pede desculpas ao governo e ao povo chinês pelas ofensas feitas pelo atual governante do Brasil. Se não fosse a picadinha da China, que não tem efetividade, é só 28%, e o pessoal da terceira idade vai ter que tomar de novo, teríamos um contingente ainda maior de mortos. Como a gente consegue analisar essa frase do PTB, lembrando que o Felipe G. Martins agora está sendo investigado por ter arrumado o negócio na lapela lá, e uma das pautas do embaixador chinês era tirar o Ernesto Araújo e o Felipe G. Martins. Como a gente olha esse cenário? A gente precisa de um pouco de contexto histórico, que é, infelizmente, o que essa matéria não dá. Né? Ela só coloca que, nossa, olha só, né, eles têm consciência, estão pedindo desculpa pelo governo de brutamontes que nós temos, porque é isso que fica pro afegão médio aqui no Brasil. Só que assim, particularmente, eu não fiquei escandalizado justamente por ser quem são esses partidos. E a gente precisa entender alguns pontos, tá? Primeiro, o senhor Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe, desde 2016, ele percebeu de uma maneira muito estratégica e inteligente, diga-se de passagem, depois das eleições para prefeitos de 2016, que o PT ele estava assim liquidado perante a opinião pública nos próximos anos. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o PT ele é um partido que tem estruturalmente muita força e dentro da máquina pública também ele tem muitas posições. Então, por mais que eleitoralmente hoje o PT ele esteja prejudicado em nome do que foi, ele tem uns meios de ações muito poderosos, como nós estamos vendo até hoje. O que o Carlos Lupe fez? Ele começou a fazer uma aproximação do PDT com o Partido Comunista Chinês. É tanto que se vocês forem no site do PDT, procurem lá, Partido Comunista Chinês. Vocês vão achar uma notícia de 2017, tá? Com os líderes do partido aqui no Brasil, fazendo uma reunião para trabalhar a campanha do Ciro Gomes para 2018, tá? Nós não podemos afirmar que o Partido Comunista Chinês injetou dinheiro nos cofres do PDT. Mas quem conhece a política, e principalmente a política eleitoral no Brasil, sabe que é muito possível que isso tenha acontecido de maneira indireta, com empresários aqui no Brasil e etc, etc. Mas isso são conjecturas, não são afirmações. Entre outras coisas, o PDT ele começou a atuar como o principal partido de oposição ao governo Bolsonaro. A gente fica ouvindo a PSOL, o PT, vocês quase nunca vão ouvir do PDT. Comecem a reparar praticamente todas as ações no STF, onde o STF arroga ou traz para si decisão e poderes que são dados, a maioria o PDT está envolvido. Os principais são o PDT e a Rede, da Marina Silva. Então, assim, o PDT parece que ele já sabe exatamente quais os caminhos seguir para poder pautar a política nacional e o governo brasileiro. E a gente vive hoje uma ditadura dos derrotados, que os partidos que foram derrotados em 2018 controlam e pautam o governo brasileiro através do judiciário. Então a gente tem primeiro essa ligação do PDT, né, do senhor Carlos Lupe. Então, quando ele está fazendo esses elogios, né, e pedindo essas desculpas, nada mais é do que o afago, vem cá, meu amigo, eu vou defender você para a gente conquistar esse espaço. Por outro lado,
a gente tem a questão do PCdoB, né? O PCdoB, a coisa é um pouco mais embaixo do que o PDT ainda, porque o PDT hoje tem a força política atual, mas o PCdoB, hoje o papel que é ocupado pelo PSOL nas universidades sempre foi ocupado, desde os anos 60, pelo PCdoB aqui no Brasil. O PCdoB foi a maior máquina de militantes e de agentes comunistas dentro da estrutura social, privada e pública do Brasil. E tem um outro ponto. O PDT, quando ele foi... o PCdoB, quando ele foi fundado, na década de 60, Camila, eles foram fundados sobre a linha do marxismo-leninista. Mas, rapidamente, eles migraram ali, principalmente no início dos conflitos, né, com o regime militar, para a linha maoísta. Tá? E houve uma aproximação muito grande do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, com o Partido Comunista da China, o PCCH. Então, os maoístas começaram a treinar os militantes comunistas das frentes do PCdoB aqui no Brasil. É tanto que o PCdoB é um dos grandes expoentes da famosa guerrilha do Araguaia. O PCdoB formava o núcleo principal da guerrilha do Araguaia, tudo sob a tutela da ideologia maoísta de Mao Tse-tung, que nessa época estava aplicando, nessa mesma época, nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, estava aplicando a Revolução Cultural Chinesa, que matou mais ou menos 70 milhões de chineses assim por baixo. Tá? Pouca coisa de chinês morto, graças à Revolução Cultural. Posso deixar só uma dica para eles? Assiste o filme Primeiro Mataram Meu Pai. Que é no Camboja. Pesadíssimo. Puta, pesadíssimo. Esse filme é muito bom e conta a história de 4 crianças que elas viveram justamente o dia que os comunistas tomaram o poder no Camboja. Aí, tem até uma parte que o pessoal do Vietnã do Norte, né, não o Vietnã do Sul, que acabou depois tomando todo o país, tornando o Vietnã comunista também, acaba tendo um embate, né, as forças do Vietnã do Norte aparecem nesse filme. É muito bom esse filme, Camila. E eles, né, os cambojanos também tinham apoio, né? O Kremlin vermelho, eles tinham apoio do Mao Tse-tung e do Partido Comunista Chinês, que era o mesmo que fomentava as frentes do PCdoB aqui no Brasil, tá? Então, o PCdoB oficialmente, até mais ou menos 1978, eles seguiram a linha maoísta. Depois eles mudaram para a linha de fomento comunista da Albânia, né? Então eles acabaram saindo dessa linha. Outro ponto que me chamou a atenção nessa notícia foi a declaração aqui do Zheng Lirong, que é o secretário-geral do Fórum China do Centro de Segurança Estratégica Internacional. E aqui, peguei uma aspa dele, Camila, que eu queria falar, que é o seguinte, ó: o mundo ocidental tem muita desconfiança sobre a China. Somos difamados e criticados no mundo, afirmou Lirong. Não entendem como a China conseguiu o êxito sem seguir um caminho ocidental. Ora, desinformação, mentira e cara de pau faz parte dessa declaração. Porque o que é que nós temos? O Partido Comunista Chinês, tá, e o governo chinês foi fundamentado em cima de uma filosofia política social alemã, que veio do comunismo / marxismo. Depois eles importam isso com as linhas do stalinismo. Stalin foi um dos grandes expoentes que financiou e ajudou o Mao Tse-tung a tomar o poder dentro da China, inclusive usando a ONU para isso. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, leia o livro Comunista Desmascarado, O Comunista Exposto, tá? Comunista Exposto, do Leon Skousen. Tá? Então, dê uma lida nesse livro. Inclusive, PH, dentro desse livro, Comunista Exposto, se não me engano, é na lição 3, 4, é pela página 200 alguma coisa. Tem um documento do regime comunista russo em que eu decorei porque me marcou, porque eu sou mãe, e aí eu me coloquei no lugar daquelas mulheres, por isso que me marcou. As mulheres, elas se tornam propriedade do Estado, elas são uma máquina de engravidar, na verdade, então elas dão à luz, os bebês são retirados delas com 3 semanas de vida, são enviados ao Estado, são criados pelo Estado até os 18 anos, sem contato com a mãe. As únicas mulheres que estão livres
dessa prostituição institucional, sei lá eu como chamar isso, são mulheres acima de, se não me engano, era 55 anos e prostitutas mesmo. O resto, mulheres, parece que a partir dos 13 anos até o último dia da idade fértil era posse do Estado. E casamento era considerado ato burguês. Então, as mulheres não podiam se casar. Imagina, PH, você gesta um bebê por 9 meses e depois é tomado, tiram ele do seu braço. Cara, isso me chocou muito quando eu li aquele documento. Pois é, Camila. Esse livro é sensacional. Fora, se a gente for comentar, expandir nessa linha, quando ele relata ali no começo da década de 20 o experimento que foi feito no interior da Rússia, né, já da União Soviética, onde as mulheres elas ganhavam salários para serem prostitutas estatais. Né? Principalmente para servir em regiões mais inóspitas, de carvoarias, dos mineiros e etc. da Rússia. Né? Só que depois eles viram que isso começou a gerar vários problemas sociais e abandonaram a ideia. Né? Não ampliaram isso para toda a União Soviética. Então, assim, é daí que vem, né, um pouco dessa estrutura filosófica, política e social que a China adotou, que o Ocidente não entende, né? E não foi uma solução ocidental, mas, boa ou ruim, surgiu no Ocidente.